Oi, gente, Feliz Natal! A gente vai ficar com os olhos meio camaleão, porque eu preciso acostumar ainda. Se eu olho pra frente, eu fico olhando pro lado, se eu olho pra câmera, eu fico outro jeito, e aí eu não lembro, então cada hora eu vou ter uns olhos pra um lado, vocês não ligam não, tá? A zoeira, prova de que eu coloquei a garrafa de vinho com essa folhinha azul aqui do lado, porque aí eu vou conversar, eu lembro de falar, não, tem que olhar pra folha azul, e os olhos vai puxando pra folha, assim, ó. Ai, enfim. Vim aqui desejar um Feliz Natal pra vocês, povo. Um Feliz Natal abençoado, cheio de conquista, de felicidade, de paz pra todo mundo, porque sem pai nós não vive. Paz, tá? Não pai. Sem militância também, sem militância. Ai, muito sucesso pra todos nós. Que a gente consiga realizar cada dia os nossos sonhos. É seguinte, como eu sou veterinária de Natal, eu tô por aqui trabalhando, embora meu carro tá aqui ainda, não saiu da garagem, né? Que Natal, então não vou subir daqui a pouco almoçar. Se caso em algum momento do vídeo eu parar ou olhar o portão, ou interagir com alguém é normal, que pode ser algum cliente, então vocês não estranham não, tá? Ai, agora 2 pontos que eu queria trocar uma ideia hoje, de que eu fiquei pensando muito, assim, os produtores de conteúdo, a Ismael e a Beta, que eu andei vendo esses dias. E principalmente junto com essa questão de família, sabe? Olha lá, vem a polêmica, vem a polêmica. Não quero criar polêmica, não. Não é pleno Natal, né? Talvez um pouquinho. Então vamos lá. Vamos pegar 2 pontos aqui que acabam se interligando e eu fiquei pensando muito. Primeiro ponto, eu vi umas mães assim, falando da criação dos filhos, de educação positiva, que não deu certo, que tá colhendo os frutos negativos e tarará, 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 tarará. Tá, ok. Eu acho que o problema é que a gente ainda tenta ver criança com aquela visão meio medieval, sabe? De que criança é só um adulto pequeno. E não é bem por aí que funciona, né? A gente sabe. Criança, independente do jeito que você vai educar, ela precisa de limite. E aí que eu acho que entra a dificuldade em saberem como impor esse limite. Então, tem que ter escolha. Sim, a criança tem que ter escolha. Mas entre as escolhas que ela tem que ser as escolhas que você quer. Tá? Ai, com que propriedade você tá falando isso? Sou professora há pelo menos 10 anos. Então eu lido com criança. E sim, ninguém nasce sabendo, tá? Mãe, é mais difícil ainda. A mãe, não adianta julgar a mãe, independente do que ela, atitude que ela tá tomando, ou daquela coisa no momento que estiver acontecendo. Porque na minha cabeça, pelo menos na minha visão, eu sempre tento entender que a mãe sempre, por mais que ela esteja errando, ela sempre está tentando fazer no intuito de acertar. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. Então, vamos analisar aí. Eu não creio que uma mãe vai estar fazendo uma coisa para prejudicar aquele ser. Não. Ponto. Sim, chegou a longo prazo, educação positiva, o povo tá vendo que não dá certo. Também, a gente não pode tentar pegar os nossos traumas e passar, né, uma forma diferente para a criança. Eu acho que assim, isso em qualquer coisa da vida, tá? Até na minha vida profissional. Os traumas, com o passar do tempo, eu comecei a pegar, tentar absorver aquilo de uma forma e mudar na minha vida, aprender com aquilo. Para que eu não passe mais, para que eu permita que ninguém mais me traumatize daquela forma de novo, tá? Ok, perdi um pouco ali no raciocínio, mas a gente já volta. Quando você tá lidando com uma criança, você tem que entender uma frase que meu avô me falava, gente, isso é maravilhoso. Cada um é um e um diferente do outro. Então, não é porque é seu filho que saiu de você que ele tem que ter as mesmas coisas, os mesmos gostos que você. Então, o primeiro erro, eu acho que quando a gente tá pensando em ser mãe, ou já é mãe, não sei, porque eu ainda não sou, então mãe de pet conta. Amar os alunos conta.
Então, não sei, mas enfim. Ou em alguma encarnação minha eu já fui mãe, porque tem hora que eu me pego falando como se eu tivesse filho, tá? Então, vocês não ligam, não. É esquizofrenia. Então, vamos lá. Eu acho que assim, quando você tá ali tentando, né, ser mãe, você tem que entender que não adianta, tá? Você tá criando um ser que não vai ficar no seu domínio o resto da vida. Você tá criando um ser que tem uma personalidade própria. Então, isso que é difícil, porque não dá pra criar um tipo de educação e querer englobar todo mundo. Porque às vezes para um vai dar certo, para outro nem tanto. Tem criança que é mais fácil de você negociar, tem criança que não tem acordo. Tem criança que às vezes você tem que dar um berro. É normal e tá tudo bem. Às vezes precisa, mas isso não quer dizer que a mãe é cruel. É muito melhor que a mãe faça do que o mundo. Porque o mundo é cruel. Então, essa é a visão que eu tenho. Claro, tem que educar. Educar é uma coisa. Esporretear até a criança ficar roxa é outra. Então, eu acho que assim, o problema está nos extremos. A gente tem que ter um equilíbrio. Você tem que olhar para aquele serzinho que está ali na tua frente e tentar entender quem ele é. Aí que é o problema, porque a gente não consegue saber nem quem é a gente. Imagina você conseguir entender um serzinho que está em formação diferente de você. Tem coisas similares? Tem coisas similares, mas pode ter coisas que você... Até mesmo nas famílias. Às vezes a gente para, a gente olha e fala assim, nossa, de onde que a gente herdou isso? Não sei. Tipo, de onde veio? Então não adianta. Cada um é um e um diferente do outro. Tem coisas que precisam ser educadas. Tem coisas que precisam ser dados limites. Tem coisas que já precisam ser respeitadas. E aí que vem a dificuldade também. Porque às vezes tem coisa na vida daquele ser que às vezes a mãe não concorda. Isso aqui não é uma coisa prejudicial, é uma coisa normal. Isso aqui, a visão da mãe, aquilo é uma coisa extremamente absurda. Para ela. Então a gente tem que aprender também a respeitar. E principalmente a criança precisa de limite. A criança precisa entender que ela vive num mundo em comum, com várias pessoas. E a grande maioria não vai ser a mãe que tem aquela paciência de Jó, de negociar, de tentar argumentar. Não é assim que funciona. Então você tem que ensinar a sua criança a ser boa. Não trouxa. Ser boa. Ser tolerante. Ai, esse discurso é maravilhoso, na teoria, na prática não funciona. É aquilo que eu falei, é a prática de cada um. Então você tem que ter o bom senso. Gente, é impossível que você como mãe, você não tem bom senso que é certo e que é errado. Você tem. A partir daí, você tenta trabalhar. Tá? E dica, criança, ela precisa do lúdico. Ela precisa dessa coisa de cor para estimular. A criança, ela precisa de uma função. Então, se você vai dar uma opção de escolha para ela, você não chega para ela só assim, eu quero que você coloque casaco. Um exemplo. A criança fala, eu não quero pôr. Tá, mas você fala, você vai pôr. Mas por quê? Dá trabalho? Dá trabalho, mas você pega a criança e você olha, amor, você tem que pôr o casaco, porque lá fora tá frio. Senão você vai ficar dodói e você vai pro hospital. Você quer ficar dodói? Quer tomar injeção? Você já aproveita essa brecha e pega para você, além de tudo, conseguir ensinar outras coisas aleatórias para o seu filho. Você cria essa relação de conexão e é isso que precisa, porque aí o teu filho vai ter respeito, ele vai confiar em você, ele vai saber que ele pode contar com você. Isso, na minha visão, é uma educação positiva, tá? Posso estar errado? Posso estar errado, mas pelo menos meus alunos, graças ao bom Deus, todo mundo gosta muito da gente, tanto de mim quanto da minha mãe, que minha mãe também é professora.
Então, não tem muito o que falar. Né? Pelo menos todas, desde a terceira idade até as crianças, dá certo. Então, porque o negócio não é a idade, é o ser que você aprende a respeitar e entender os limites de cada um. Ponto. Por isso que é tão difícil. Então não transfere os teus traumas. Pega os teus traumas, aprende com aquilo e aprende a não ser daquele jeito. Ou não fazer, repetir o mesmo erro. Tá? E aí agora a gente já entra também naquele quesito da mãe que deixou um fã mais velho ir visitar a filha, tá? Tchururu, todo mundo massacrando a mulher. Ok, vamos lá. Muitos pontos complicados e complexos nessa história, de fato. Minha criação, tá? Mas nunca. Talvez a minha mãe, na época que ela era mãe na inocência dela, talvez ela até colocasse vídeo, se ela gostasse de internet, da gente dançando mais ou menos no mesmo esquema. Porque a gente sempre dançava juntas. O tanto que o meu amor pela dança, principalmente na dança do ventre, vem dela. Porque ela convivia com os árabes em Curitiba, então a gente dançava. Tenho até foto de mim pequenininha dançando nos bar árabes. Então cresceu aí. Então nessa parte, talvez seria algum escorregão que a minha mãe cometesse. Mas eu tenho certeza que se ela identificasse que tinha aqueles tipos de comentários e teorias, ela já ia parar. Então entramos aqui de novo no bom senso. Não estou dizendo que essa mãe não tenha bom senso, tá? A gente não sabe o contexto dela, a gente não tá dentro dela para saber. Questão de palavras. Ela parece ser uma geração assim um pouco mais velha. Então tem termos que nem todo mundo conhece e tá tudo bem, normal. Tem termos que às vezes eu escutava meus alunos falando e eu ficava boiando, eu ia pesquisar. Gente, eu tenho 30 anos e sim, eu já fiz isso. Normal. A gente não consegue acompanhar tudo o tempo inteiro. Então eu também penso nesse ponto. Mas eu iria pesquisar, eu ia tentar descobrir, embora como eu já tive uma criação um pouco diferente, minha mãe sempre me ensinou a cuidar muito do meu couro. Então, não fale com estranhos, não confie, mesmo que for conhecido, você não sai com a pessoa, só sai se eu estiver junto. Entendeu? Então esse tipo de coisa, nossa, gente, eu sempre tive tanto, até hoje, Se aparecer um maluco num carro, ó, entendeu? Não tem. Comigo não tem boquinha, não. Sabe, às vezes, algumas situações eu tive que aguentar quieta, que nem babás que às vezes não eram tão legais, assim, que eu lembro disso pequena, tá? Memórias que eu tenho. E que eu sabia disso, mas eu não tinha coragem de contar pra minha mãe, porque eu sabia que era só nós duas e que eu precisava estar ali. Então, como eram coisas estranhas, às vezes, até assim, cruéis, mas ainda não chegava no limite de me abusar, vamos dizer assim, fisicamente falando, eu ficava quieta. E aí, depois de muito tempo, quando a gente veio embora pra cá, que a gente se mudou lá de Curitiba, eu fui ter coragem de contar pra ela. Entendeu? E aí ela ficou se sentindo péssima. E aí eu falei pra ela, não, mãe, não tem que se sentir péssima. Ela, vamos, se você tivesse me falado. Eu falei, tudo bem, talvez você tivesse falado, teria sido diferente. Eu falei, mas ia ser todo um outro transtorno. Ia ter que começar de novo, procurar outra babá de novo, você sozinha, tendo que trabalhar o dia inteiro no banco, como é que faz? Não tem como. Então, são coisas assim que às vezes a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro. Pelo que aquela mãe falou, ela é do sítio. Será que de fato ela não tem um certo grau de inocência? Porque nunca passou por situações assim tão esdrúxulas? Acontece. E muito. Parece absurdo, mas acontece. Hoje eu moro numa cidade extremamente pequena, minúscula. E a maioria das pessoas são desse meio rural. Gente, é tanta coisa assim que você vê que é de simplicidade, não é de maldade. E às vezes a pessoa só não enxerga. E tá tudo bem. É aquela coisa que a gente fala, não, nunca vai acontecer comigo, isso acontece com o outro. A partir do momento que você, homo, tá andando nessa terra, tudo pode acontecer. Tudo. Ponto. E é isso que a gente tem que entender. Então, deixar dormir na casa, mano, não tem.
Sabe? Ou essa pessoa confia muito, conhece muito bem, porque olha, se essa mãe chegar a ver meu vídeo, moça, pelo amor de Deus, eu na mesma situação, eu entendo que se aconteceu, você não tava querendo errar. Com certeza não. Mas, pelo amor de Deus, você imagina se esse cara, sei lá, é um SK maluco e pega você e sua família inteira? Tipo, é um absurdo. A gente não sabe com quem a gente tá lidando. Então ensinem, gente. Ensinem teus filhos a serem espertos, a serem ligeiros, a não confiarem em todo mundo, respeitar as pessoas. Ensinem. Guiem. E se curem de traumas. Não é fácil, não é fácil. Mas se a gente não se cuidar, ninguém vai. Ninguém vai. Então se ame, se cuide, seja bom. Não trouxa. E é isso, gente, nesse dia de Natal. Espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa, não tenha ofendido ninguém. Se eu ofendi, perdão, não era a intenção. Às vezes eu me expresso meio de alguma forma equivocada. Mas acho que era essa a ideia que eu queria passar. Então quem puder, por favor, se inscreve pra ajudar a gente a crescer. Eu tô começando devagarinho, vocês podem ver, né, que é tudo muito precário. Tive essa péssima tecnologia. Mas eu tô tentando. Tem as outras redes também, tem meu Instagram, Suposta Gergolê, acho que é o mesmo aqui do canal. TikTok também. TikTok já tem até uns seguidores, assim. Ai, tô com 1000 seguidores. Que emoção, gente. A pessoa. Eu sou essa, eu sou aquela que tá feliz no pouco. E é isso. É o que importa. Feliz Natal, gente, pra todo mundo. Obrigado pra você que tava até aqui agora assistindo. Que Deus te abençoe. Comenta, curte, compartilha. Ajuda nós. Fala assim, vê essa louca aqui, ó. Se você não gostar, comenta mesmo assim. Interage no engajamento, no engajamento, no engajamento.